Olá, nós hoje vamos falar sobre resignação e resiliência. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de crise, em que a nossa sobrevivência e até mesmo a nossa vida está sob constante ameaça. Isso faz com que muitas pessoas se abatam e cheguem a se entregar a esse desânimo, a esse desengano, e isso só piora as coisas. Para que nós possamos atravessar um momento como esse, com saúde psicológica e emocional, nós precisamos desenvolver duas habilidades, que é a de resignação e a de resiliência. A resignação é preciso que aconteça quando a gente constata que aquilo que a gente deseja, na forma como a gente quer, não pode acontecer. Então, diante da constatação da impossibilidade, é preciso aceitar essa situação, não é? Conviver com essa condição em que a gente não pode mudar, procurar se adaptar da melhor forma possível. E a resiliência é quando a gente, apesar de todas as dificuldades, apesar do improvável, a gente pode fazer alguma coisa para mudar ou para melhorar a nossa condição. A resiliência é a força que a gente adquire para ficar em pé, para se manter de pé, mesmo diante de todas as adversidades, não é? É a força em que a gente transforma o nosso sofrimento em ação. Então a gente parte para uma atitude combativa, né? Primeiro combatendo essas resistências internas, essas descrenças, não é? Essas não aceitação da realidade, essa apatia, né? A gente precisa sacudir, né, o nosso desânimo e adquirir essa força, a força que é capaz de sustentar uma situação difícil, é capaz de resistir. Aí, nesse caso, não é resignação, é resistência. Qual é a diferença em resignação e resistência? A resignação é quando a gente simplesmente se adapta àquela realidade porque não é possível que ela possa mudar. E a resistência é manter-se dentro daquela realidade, porque não é possível mudá-la de imediato e sustentar o propósito, a determinação, a força para seguir adiante. E nessa situação em que nós estamos vivendo, é assim que a gente precisa viver, né? São muitos os desafios que a gente precisa enfrentar diariamente. E é preciso que a gente tenha humildade para saber até onde a gente pode ir, né? Os nossos limites e a nossa capacidade, né, de fazer algo para mudar. O nosso desafio de estar em busca de uma solução, quando a gente se distancia emocionalmente, a gente é capaz de usar a mente para analisar com clareza o contexto, né? Verificar onde a gente pode atacar aquilo que está nos constrangendo, está nos oprimindo e mudar aquela realidade, né? Ter a paciência para esperar o tempo das coisas, porque não é o nosso tempo, não é? Ter senso de realidade daquilo até onde a gente pode ir, o que é que a gente pode fazer, e a confiança e a fé de que a vida é benigna e que as mudanças que a vida tem sempre nos favorecerá. A gente pode não entender os mecanismos e os desdobramentos daquilo que a gente põe em movimento, não é? Mas a vida é sábia. Ela sabe como ela fazer as conexões, né, do contexto para que a mudança aconteça de uma forma equilibrada e que favoreça o todo, todas as pessoas e não somente o nosso desejo, que muitas vezes é egoísta. Então é preciso que a gente entenda que, primeiro,
Há coisas que a gente não pode mudar, que não depende da gente, né? Mas que a gente sabe que nada é eterno, que tudo é passível de mudança, né? E que não existe nem sofrimento, nem prazer permanente, né? Que tudo vai passar. Não é? Pode não passar no tempo que a gente gostaria, mas vai passar. E ter a consciência de que há coisas que a gente pode mudar e que nós precisamos para termos saúde emocional, para ter saúde psicológica, nos engajar naquele ideal que vai favorecer a todos. Porque permanecer inerte, permanecer apático, permanecer sem nenhuma atitude é não assumir a responsabilidade da própria vida. E aí depois a gente não pode ficar se lamentando porque as coisas se conduziram da pior forma possível. Nós precisamos dar um voto de confiança em nós próprios, em nossas potências, em nossa capacidade e um voto de confiança à vida, que como ela é sábia, ela vai fazer as transformações necessárias com a nossa contribuição. Se você gostou, peço que dê o seu like, que se inscreva. Se você tocar no sininho, você será notificado das novidades que esse canal vai trazer. E eu peço que vocês comentem, tragam sugestões. Vamos começar a interagir, tá bem? Até a próxima.